Olá, Web Condôminos! Estamos começando mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial, com transmissão pelo YouTube do Descomplicando Seu Condomínio. Nós temos os nossos patrocinadores, que é o Leonardo Dias, da empresa Alvo, especializada em portaria presencial, e também o administrador Wellington Ianelli, da Casinha Administração. E apresentado, claro, por esta advogada, apresentadora Fabiola Lopes. As portas do nosso condomínio continuam abertas para você. Quer participar aqui com a gente? Manda sua mensagem, pergunta, opinião, sugestão de pauta nos comentários do YouTube ou nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, ou também pelo nosso e-mail, descomplicando o seu condomínio, @gmail.com. Nós teremos o prazer de descomplicar a sua dúvida. Agora, como todos sabem, nossos programas agora são gravados, não são mais ao vivo. Mas se você tem uma dúvida aqui de nosso convidado, não tem problema, manda aqui no nosso canal. A gente tendo esse questionamento, essa pergunta, a gente manda para o convidado. Se é os nossos patrocinadores, é melhor porque eles estão todos mês aqui gravando com a gente. Se é um convidado, a gente manda para o nosso convidado, ele grava um vídeo rapidinho respondendo a sua pergunta e depois em uma gravação do próximo mês a gente coloca a sua resposta. Então, continue participando, é um prazer saber que você está aí com a gente participando toda semana. Vídeos todas as terças e quinta às 19h30, né, diretor? Lançamento. Então, o lançamento toda terça e quinta às 19h30. Então, acompanha a gente aí, continue, que é muito bom saber que vocês estão aí do outro lado nos acompanhando. Bom, hoje nós estamos aqui com o Leonardo Dias, da Alvo, e nós vamos falar de um tema muito importante, que são os 3 principais erros cometidos pela portaria de condomínio. A gente sempre fala de segurança, mas a gente tem que ter em mente que o principal, né, aquele, vamos dizer, a linha de frente isso considerando um condomínio que tem portaria, né? Então, a linha de frente da segurança mesmo é a portaria. Sim. Então, assim, lógico que a gente tem que considerar que todos são obrigados, né? Todos os condôminos devem colaborar, né? Mas realmente o principal ali que está na linha de frente é realmente o porteiro, né, Leonardo? Sim. Então, Fabíola, um prazer estar aqui novamente. Diretor, Web Condôminos. São dois pilares aí que eu digo, né? É a desatenção e o acúmulo. O que seria isso? Desatenção desnecessária do porteiro e desatenção do morador, porque a gente não pode colocar tudo também nas costas do porteiro, né? Quando eu digo a desatenção desnecessária, por exemplo, o porteiro acabar se distraindo ou escutando um rádio, ou se interessando por algo que está acontecendo na rua, ou se interessando por que não seja, obviamente, faça parte ali do Sim. contexto todo, né? Se interessando no que está acontecendo no prédio do lado, a gritaria do lado, ou de repente acompanhar um serviço de jardinagem, por exemplo, assim, no intuito de ficar conversando e tal. Isso, o que acontece? Ele acaba saindo ali do gerenciamento dele, Desfoca, né? da guarita, perde o foco, perde o monitoramento. E é o que eu sempre falo: às vezes o cara pode ficar 20 anos no lugar, né, e nunca acontecer nada. Mas, de repente, essa saidinha dele trava um elevador, tem uma criança lá, etc., ele não está vendo. Aí, infelizmente, é onde acontece. A gente tem aí muito importante, porque realmente acaba que, não sei se você pode confirmar isso, né? Acaba que os moradores que têm o porteiro presencial, eles acabam sendo mais negligentes com a própria Sim, segurança, sim, né? exatamente. Então, como eu disse, tem as duas partes, né? A gente não pode colocar tudo na conta do profissional.
eles são bem mais negligentes porque eles acham que o porteiro tem a obrigação de zelar não só pelo edifício, quanto, por exemplo, para os filhos deles. Todos os exemplos que eu dou aqui são práticos que acontecem comigo, né? Semana retrasada, tinha o pai e a mãe foram trabalhar e deixaram um de 6 e um de 10 sozinhos no condomínio. E a molecada, né? Querem brincar, eles não vão ficar presos lá no apartamento, né? Andando pelas áreas comuns e subia no elevador e apertava todos os botões, tá? Até que o elevador parou. E, por incrível que pareça, quando o síndico foi chamar a atenção, que é a obrigação dele, né? Eu acho que até para um bem dos filhos, né? O morador falou que o síndico não tinha nada a ver com isso, que era filho dele e que ele fazia o que queria. E então, o pessoal tem que entender que assim, o porteiro não é babá, né? Ele está ali para cumprir a determinação dele, que o CBO diz. E também o síndico ele tem, né? É um outro assunto, mas assim, o síndico tem hoje a obrigação até civil, né, de comunicar esse Sim. tipo de coisa. Então não pode passar batido entre aspas. Só que como a doutora falou, parte também do morador, né? Eu infelizmente já tive que colocar placa em determinados condomínios, não proibindo, mas restringindo as conversas com o porteiro, porque às vezes eu sei que não é maldade, porque é até legal essa troca, né? O cara tá lá há muito tempo, a pessoa acaba pegando confiança, mas assim, às vezes fazer um piquenique ali, sem comida, mas um piquenique ali, né? Uma conversa, senta num banco e fica contando a vida pro porteiro e tal. Claro que ele se sente constrangido e fala, olha, eu não posso falar, ou eu vou Você já fechar a está porta. você já tá me desfocando, já está me Exato. distraindo Eu não, demais. é complicado, é constrangedor falar isso, né? Então, assim, vamos já pontuando até os três Sim, principais erros, né? Um principal erro que muita gente comete é isso, né? sim, sim. Ficar ali, não que a gente tem que deixar claro aqui, o Web Condones, não que você não tenha que falar com o seu porteiro. Você tem que Não conversar deve. com ele realmente. É o que ele falou. Imagina uma pessoa 12 horas ali na portaria, se ele ficar 12 horas só dando bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, ele vai pirar, né? Mas são assuntos pertinentes, né? Então, mas aí assuntos é o que você falou, assuntos Exatamente. pertinentes. Então, é importante que você fale, até porque é o porteiro que está ali na linha de frente. Então, numa reclamação que a gente fala assim, olha, precisa chamar a empresa da manutenção do elevador, porque eu chamei o elevador e ele ficou parado e eu tive que trocar de elevador Ah, porque tá ele com não barulho saiu. estranho no Ah, eu elevador. estou ouvindo um barulho Acontece muito. estranho. Então, isso é a conversa necessária com o porteiro, Exatamente. porque você tem que informar. Você foi tirar o carro da garagem, viu que tem um lugar lá que é escorregadio e está com poça d'água, então avisar o porteiro, porque aí o porteiro vai procurar o auxiliar de limpeza, vai procurá-lo, vai localizá-lo no condomínio, vai avisá-lo que tem aquela ocorrência para ele secar, para ele limpar. Então, são situações que até requer mesmo, Sim, né? ele tá ali para isso também. Agora, o que o Leonardo falou, esse erro é fazer aquele. Você fala que não, tem moradores que fazem literalmente piquenique, né? Sim, sim, já vi. Levam Eu já até vi. Eu já vi. petisco, aí fica É. ali, Eu não estou falando que oferece. não pode levar um agrado pro porteiro, um Também, pãozinho, não é isso, mas também deixar e. Porque também, a pessoa tem que entender que tem que partir dela também, né? E tem é, porteiros que às vezes levam isso à risca, né? E são assim julgados como antipáticos e até mal tal. educado, Até né? mal educados, mas não é, porque tem gente que leva mais à risca, principalmente os da noite, né? Agora os do dia é complicado. Eles se sentem um pouco constrangidos em O relação a da isso. noite, ele além de tudo, primeiro porque não tem muito fluxo de Sim, é pessoas, bem menor. e além disso, eles sabem que a segurança, eu acho que eu vejo nesse. Também passo essa pergunta para você. Você tem essa diferença? Esse porteiro, essa pessoa é boa para a noite, essa pessoa é Sim, boa para amanhã. sim. Você, dentro da sua empresa, você faz essa. Você tem Eu mesmo já essa escutei distinção? muito, por exemplo, assim. O cara não tem que escolher horário, não, tem que chegar e trabalhar. Não é bem assim, né?
Obviamente que às vezes a gente não tem como. Mas quando a empresa fecha um posto novo de portaria, né? 24 horas, a gente tem eu e tem mais uma pessoa que faz ali a entrevista, né? A gente já pergunta, porque eu particularmente, eu trabalhei mais de 20 anos à noite. Eu gosto de trabalhar à noite, eu não gosto de calor, eu não gosto de muito sol, então eu me adaptei à noite. Então eu pergunto. E tem pessoas que realmente têm dificuldade de dormir e que preferem trabalhar à noite. Então eu pergunto, você prefere dia ou noite? Não que você não vá para o dia, Sim, lógico. eventualmente e tal, mas você prefere o quê? À noite? Ah, eu prefiro à noite, Leonardo, porque eu não durmo, eu fico mais atento e tal. E aí a gente consegue fazer essa seleção melhor. Então, basicamente, o cara que trabalha à noite, ele tem que estar consciente que ele está ali 12 horas e que ele não pode vacilar, né? Então, graças a Deus eu não tenho problema com o pessoal à noite. Nunca tive. Então, Eu e já além, seleciono dessa forma. além de ter esse que realmente, bem lembrado que você falou, tem gente que gosta de trocar o dia Sim, pela sim, noite, sim. ainda tem a questão também daquele, tem aquela pessoa mais sociável, que então ela tá ali, ela já dá um bom dia, já atende melhor as pessoas, e tem aquele que ele é muito bom exatamente para fiscalizar, para Exatamente. estar ali com a antena 24 horas, para que se você É por isso que a perguntar o que. seleção é importantíssima, o DNA do funcionário ou o perfil dele. Claro que com o tempo você vê, errei, não errei e tal. Raramente eu erro, porque eu tenho pessoas também que me ajudam a fiscalizar esse tipo de coisa, né? Mas eu costumo acertar na minha seleção, graças a Deus. Agora, qual o segundo? O primeiro, então, é essas Uhum, conversas, vamos chamar de conversas paralelas, sim. porque a conversa é importante Claro, claro, para o claro. condomínio, então, agora vamos chamar então de as conversas paralelas seria o primeiro erro. O segundo erro da portaria, qual que Porque o seria? cara não é robô. Apesar que até hoje os robôs falam, né? É, Então o cara não é robô. O segundo é em relação aos prestadores de serviço, tá? E os visitantes. Mesmo que o maior perigo está nos habituais, né? O prestador de serviço. E isso, novamente eu falo, cabe tanto ao funcionário quanto aos moradores ajudar. Tem vezes que o morador ele não avisa que solicitou um serviço, qualquer tipo de serviço, seja de uma operadora de TV até um marceneiro, um encanador, aí cria aquele constrangimento, eu não diria um constrangimento, mas cria ali uma comunicação desnecessária que podia ser bem mais abreviada, às vezes a pessoa não atende, às vezes a pessoa não está em casa, né? E também os visitantes, principalmente os habituais, que a gente tem muito problema que às vezes são, na maioria das vezes, claro, são familiares, e às vezes tem ali uma briga na família e tal, o cara não quer mais que ele entre, e ele não avisa, e não é incomum a pessoa ter a chave desse apartamento e acaba dando problema, como alguns problemas que eu já tive. Então, a seleção dos prestadores de serviço eu diria principalmente dos prestadores de serviço. Né? Não é porque o fulano de tal faz aquele pedaço toda hora, o entregador de gás, por exemplo, né, que você vai franquear a entrada sem saber. Não é porque ele está sempre ali. Porque a gente não sabe se ele está ali, né? é, Depois. Tem cara que consegue entrar numa empresa só para ver como é que é sim. a movimentação. Não pode desconfiar nunca desse pessoal. Nunca. E aí, então, esse daí seria o controle dos prestadores de Uhum. serviço, então também é um grande erro, que às vezes a portaria acaba por ser essa habitualidade, ela acaba não controlando Franqueando e não corretamente. controlando, exatamente. E o terceiro, qual que seria O para o seu terceiro ponto de erro, o vista? terceiro erro, no meu ponto de vista, é justamente, volto a dizer, os dois têm que ajudar, é a sobrecarga em relação ao que o porteiro deve fazer, né? Porque muita gente acha que o porteiro está lá e ele tem que fazer de tudo, e não é. Por exemplo, essa enxurrada hoje de encomendas e depois da pandemia a gente aprendeu a viver desse jeito, né? Essa enxurrada de encomendas e coisas que vão entregar no condomínio, tem que haver
um mínimo aí de ter que disciplinar esse tipo de coisa. Eu sei que não é todo condomínio, por exemplo, tem um auxiliar administrativo, né? São mais os edifícios comerciais. Mas a pessoa tem que avisar e, às vezes, não exigir que na hora que chegue também avisar. Né? Tem que disciplinar esse tipo de coisa. Por exemplo, o porteiro vai receber as encomendas, beleza. É função dele? É função dele. Mas agora tem que ficar ligando para um e para outro, ó, chegou, assina aqui e tal. Tipo, na verdade, acaba sendo obrigação do próprio condômino, até porque Exatamente. hoje em dia esses aplicativos, a maioria Eles deles, avisam, né? já tem até um comunicado. Sim, Então, você recebe o comunicado por e-mail, recebe o comunicado pelo WhatsApp. Aí você recebendo aquele comunicado de que, olha, sua encomenda chegou, então se você sabe, você interfona lá e pergunta, minha encomenda chegou? Chegou, então estou descendo para desce lá e pegar. pega. Ou se você não está no condomínio, quando você chegar, você vai até a portaria. E não, Exatamente. eu já vi casos de condomínios que faz o porteiro andar de andar a andar, entregando as Fazer as encomendas entregas. diretamente na porta da pessoa. Isso então prejudica mais ainda, Muito né? porque tira a atenção, tira o foco, é desnecessário. Né? O legal é disciplinar isso aí, por exemplo, um lugar específico para depositar isso, que eu sei que é um pouquinho complicado isso aí, não são muitos condomínios que tem, ou se não um determinado horário, por exemplo, a partir das 20 descer e pegar as encomendas. Por quê? Porque geralmente às 19 muita gente não chegou e também tem um fluxo muito grande da volta das pessoas, né? Do trabalho. Então depois das 20, 20 e 30 já fica um fluxo menor e dá para o porteiro Dá essa atenção. dar essa atenção e não desviar muito o foco dele. É. Então, a gente tem que. Então, vamos resumir aqui para os nossos web condôminos. Os três principais erros são as conversas paralelas, Sim, são o controle do prestador de exatamente. serviço E e dos o visitantes, prestador de serviço e visitantes, principalmente esses os que a gente habituais. fala dos habituais, e o recebimento dessas. Hoje a gente fala das encomendas, Isso, as né? encomendas, as Então a mercadorias. gente tem que se atentar aí e Sim. alinhar essas Tem que se ajudar, três né? pontos. Tem que se ajudar. Aquilo voltando, né? Que nem na conversa ao porteiro, não é que a gente está falando, web condômino e síndicos, conselheiros, que você vai proibir esses porteiros de conversar com os condôminos. Não, até porque deve haver essa conversa. Mas aí é como eu falei no comecinho, como eu falei agora há pouco, é a conversa paralela, é aquela Recreativa. conversa além da Conversa necessária. recreativa. E aí, o Santos perdeu? E aí, o teu É, time? Essas coisas que acaba rolando. Aí chega mais um ali também na porta. aquela brincadeira de você tá passando, e seu time tá E mal, não sei o quê. aí chega Ok. mais um. Aí Agora o ferrou. problema é você chegar, ficar ali e transformar seu time tá mal Aí ferrou. em um Mas o teu também não é debate, grande coisa. Aí em um começa. debate de bate-bola, Aí né? chega mais um. De Aí terceiro ferrou. Aí tempo, ferrou. coisa desse sentido. Outra coisa são os prestadores de serviço e visitantes, como ele falou, todos eles são importantes serem controlados, mas principalmente aqueles habituais. Então, acaba sendo importante controlar se aquele habitual continua tendo autorização para adentrar o condomínio. E, no caso, a terceira seria a Das encomendas. das encomendas, recebimentos das encomendas. Se o condomínio puder determinar um horário, na parte da manhã, que nem também é outra coisa, das 9 às 11, que é Também. outro horário Também. também. Então, vamos determinar 2 horários. Então, vai ser recebidas encomendas durante o dia, as pessoas podem tirar das 9 às 11 da manhã e depois das 8 da noite às 11 da noite. Então, com certeza, as pessoas vão estar, alguém daquela residência vai estar no condomínio naquele horário Esse, para perfeito. poder até porque também essa entrega de correspondência é importante a gente colocar, essa entrega de encomenda, também acaba desfocando, né? Acaba Exatamente. desviando a atenção Tem que ser do. protocolado, tem que ser assinado, etc. Então, é bom ter um espaço relativamente bom de tempo para, de repente, não E aí, concentrar se a todo mundo pessoa ali, vai né? ali receber na hora do fluxo, acaba acontecendo isso. Exatamente. Ele, para dar atenção para essa pessoa que ele tem que entregar a encomenda, acaba passando alguém sem o porteiro perceber, acaba numa Sim, situação sim.
A gente está encaminhando aí para o nosso final, porque o nosso hoje estourou aqui o nosso podcast. Então, agradecemos a todos os nossos web condôminos que nos prestigiam. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Curtam, compartilhem, comentem, ativem o sininho. É sempre bom saber que vocês estão aí com a gente. A Alvo Serviços está aí à disposição, né? Sempre à disposição e até a próxima. Até Obrigado a próxima. mais uma vez. Mudar pode. Mudar pode dar medo, mas a aventura que pode te levar muito longe. Então, gente, a gente fica por aqui e até o próximo podcast. Alvo Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvo Serviços.